Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Nesse período aí de quarentena, como é que vocês estão vivendo, nesse período? Quero pedir desculpa para vocês que nós estamos fazendo novos tipos de vídeo nesse período, até por causa da questão de se adaptar, às novas demandas. Então, a gente está fazendo o que pode para vocês aqui no canal. E devido a isso, a gente está fazendo novos tipos de vídeos, novos tipos de imagens de vídeo, não somente eu falando, até porque nós estamos sem a nossa editora-chefe aqui perto da gente, cada uma está na sua casa. E devido a isso, eu vim aproveitar para trazer para vocês a segunda parte do aulão dos temperamentos. Para quem não assistiu, a gente vai deixar aqui nos cards o card, relativo à aula 1 dos temperamentos, onde eu explico, quais são os temperamentos, suas características. Deixo ali na descrição um teste para que cada um de vocês tenha acesso ao teste, faça e descubra o seu temperamento. E eu ali naquela aula tinha conversado com vocês a respeito de fazer outras duas partes, onde eu trataria a questão das crianças, da educação dos filhos propriamente dito, dos 4 temperamentos, e a questão da espiritualidade para os 4 temperamentos. Então, vim aqui cumprir essa promessa, trazendo para vocês a aula 2. Como vocês sabem, nós estamos fazendo os vídeos em formas de gráficos, Os gráficos foram feitos pela querida Carol Ribeiro. Nós damos crédito a ela, porque ela fez para nós com todo o amor aí esse estudo, em gráficos, para a gente poder fazer essas aulas para vocês neste período de quarentena. Então, nós vamos começar aqui a questão da educação dos filhos, para que vocês possam aprender, sobre como identificar os temperamentos dos filhos de vocês e assim interagir com eles de uma maneira mais assertiva, para que vocês tenham mais formas de conseguir êxito na educação dos filhos de vocês através dos temperamentos, tá bom? Então, nós vamos começar agora pelas crianças coléricas, tá bom, minha gente? Coléricas. A gente na aula 1 viu os pais coléricos, fleumáticos, sanguíneos e melancólicos. E agora na aula 2, peço desculpas novamente por não poder estar aqui aparecendo para vocês apenas a minha voz, mas isso se deu porque nós não temos como fazer essa atividade nesse momento. Então, vim fazer esses aulões para que vocês possam ter aí conteúdo com qualidade nesse período de quarentena, tá bom? Então, agora que nós já falamos dos pais e dos temperamentos propriamente ditos, vamos falar das crianças, para que nós possamos ter êxito na educação dos nossos filhos. As crianças com temperamento colérico costumam ter uma compreensão mais aguda das situações, Então, por conta da umidade, lá no vídeo da parte 1, nós falamos sobre, até a Paula Júlia vai colocar aqui, a nossa editora, vai colocar aqui o gráfico que mostra a umidade, a secura, a quentura e a frieza dos temperamentos, E aí, com isso, a gente acaba entendendo melhor o porquê que a gente usa esses termos. Então, por conta da umidade, guardam-nas afetivamente e conseguem pensar melhor sobre elas. Isso poderia afundá-la, mas a quentura faz com que ela se expanda, Porque, enfim, tudo que é quente, tudo que é fogo expande, minha gente? Assim como o ar também. Se não for orientada na direção de algo superior ou a servir os demais, é provável que toda essa capacidade de liderança crie problemas. Quando se ilumina demais, cega-se. Quando se aquece demais, queima-se. Sem uma educação muito atenta, as crianças coléricas se tornarão muito desafiadoras e não reconhecerão a autoridade, nem mesmo a dos pais, tá? Elas têm a vontade forte, grande capacidade de se apaixonar, de arrebatar, dominar e sujeitar os outros. E logo elas conseguem certo domínio da situação.
Por isso, podem se tornar pessoas muito imprudentes que confiam demais em si mesmas. É preciso ensinar-lhes a humildade, pois tendem a ser orgulhosas, essas crianças, né? Muito autoconfiantes e satisfeitos consigo mesmos. Por entenderem a situação com acuidade, conseguem manipular os outros facilmente. Então, como corrigir um colérico, né? Demonstrando-lhe que usou mal sua capacidade. É a única forma. Mas de que jeito fazer isso, né? Elogiando, não repreendendo. Isso não vai funcionar com ele. O essencial é dar ao colérico a capacidade de dominar suas próprias potências, de controlar a própria força e direcioná-la para o bem. Em vez de apontar o que a criança fez de errado, o melhor é explicar a ela como deveria ter agido corretamente. Se a criança colérica chegar à adolescência acreditando que os pais não reconheceram as suas virtudes, sua força e as coisas que sabe fazer, ela irá se rebelar. Então ela vai se rebelar contra os seus pais porque eles não a reconheceram. Né? Os coléricos só ficam bem se são educados e de fato evoluem quando exigimos deles. Eles se comportam melhor, ficam mais calmos, né? Estáveis e amigáveis quando tem uma carga de demanda maior. Então não tenha medo de exigir de um filho colérico. O colérico quer expandir para algo útil. E se estiver desocupado, certamente criará problemas. Isto é um problema. Quando não se sente valorizado, né, por suas potencialidades, o colérico pode passar por crise de autoestima. Ele pode ser valorizado, por exemplo, sendo posto para ajudar os irmãos mais novos, ou responsável por alguma tarefa da casa. Enfim, tem que valorizar o que ele tem de bom. Diante disso, vale lembrar também que não é bom castigar a criança colérica na frente dos demais, além de tampouco ser útil castigá-la, né? Ao expor uma fraqueza do colérico na frente dos outros, ele se fecha, perde a confiança e não evolui. Funciona chamar sua atenção a sós, quando a confiança mútua já foi estabelecida ao longo do tempo. Desse modo, a criança passará a receber melhor as repreensões, orientações e correções. Outro exercício valiosíssimo na educação dos coléricos é oferecer-lhe exemplos de heroísmo, de conquistas, de vitória. Ela precisa ouvir histórias de heróis, cavaleiros, mártires, príncipes, princesas, de personalidades que de fato conquistaram coisas, superaram as próprias capacidades e arrastaram multidões. Isso faz muito sentido para os coléricos, né? E os influencia positivamente. Educar adultos coléricos como os cônjuges é mais difícil, pois eles sempre duvidam da inteligência. Agora nós vamos falar da criança sanguínea, tá? Então, gente, falando das crianças sanguíneas, né? Que a gente sempre tem muita coisa para falar dos sanguíneos em si, porque são muitas nuances, né? Eles já falam demais por si mesmos e têm uma vida bastante agitada, então esse temperamento tem o que falar, né? O temperamento sanguíneo é a composição de quente e úmido. Então, a característica quente da expansividade e a característica úmida de não solidificar ou estruturar a afetividade faz, né, o sanguíneo ser uma criança bastante complexa, bastante difícil, né? A criança sanguínea tende a ser muito difícil e a se tornar um adulto fácil, né? Diferente da melancólica, que é mais fácil nos primeiros anos, mas vai se tornando mais difícil ao longo da vida, né? As crianças sanguíneas são mais chatas, mais difíceis, parecem ter transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né? Mas se elas forem bem orientadas, elas serão jovens muito amáveis e que conseguem se virar muito bem sozinhos, tá? Então, a grande questão do temperamento sanguíneo é a expressão, tá? Essas crianças precisam se expressar na sua totalidade, através da fala e da linguagem. Crianças sanguíneas são agitadas e malcriadas, não param quietas e estão sempre falando e se intrometendo. Mas na vida adulta revelam seu trunfo, né? Na capacidade de expressão oral e verbal. O sanguíneo consegue se comunicar e falar bem, chegando no ambiente, interage com os demais, conversa e se expande verbalmente. Até os 6 anos de idade, mais ou menos, as crianças não dominam os elementos da fala e da linguagem.
né? Então, essa ineficiência na comunicação pode deixar a criança constantemente irritadiça, fazendo, né, recorrer ao elemento motor, que é o quê? Jogar-se no chão, espernear, se debater, aquela coisa toda, né, que a gente sabe da birra. Devido ao componente úmido, ao fato de não elaborar ou reter os estímulos, os pais nunca lhe pareceram claros, e por mais que repreendam essa criança, sentirão como se ela estivesse sempre os desafiando. A criança sanguínea se estabiliza por volta dos 6 ou 7 anos ao dominar a capacidade da expressão oral, porque afinal de contas ela é da fala, né? Então, ao conseguir dizer com precisão o que quer, o que a incomoda, o que a atrai, a tendência então é ela se tornar mais dócil, mais completa devido à conquista dessa competência. É necessário haver muita paciência até que isso aconteça, pois as características das crianças desse temperamento não costumam ser muito apreciadas pelos pais, né? E a de deixar uma bronca entrar por um ouvido e sair pelo outro, por exemplo, né? Deixa os pais de cabelo em pé, a bronca não pega. Quando levada à missa, ao culto, ou ao consultório médico, ou a qualquer lugar que ela tem que ficar ali esperando, por exemplo, a criança sanguínea ela não para quieta. E ao levar uma bronca, em apenas 2 minutos, como se não tivesse prestado atenção, já estará se mexendo de novo, explorando, batendo os pés, chutando a cadeira de frente. Ela não solidifica em si o que seja o bom comportamento. Ela não consegue fazer isso. E mesmo também não possuindo, né, os conceitos de bem e mal, certo e errado, a criança de elemento seco absorve um pouquinho mais a forma afetiva da bronca, ou ao menos o desconforto que ela causa, né? E por isso tende a ser mais educada do que a criança sanguínea de componente úmido, que não guarda nada no peito, né, minha gente? Então, ele não se atém ao mesmo fenômeno, ao mesmo comando e à mesma atividade. É aquela criança que ora brinca de Lego, ora te quebra-cabeça, ora inventa truques com as vassouras, com as meias, sabe? Vai vivendo. Essa capacidade de expansão não se estrutura, mas envolve, sem gravar as coisas na cabeça, pois ainda não as compreende, né? E como pais, é preciso a gente compreender esse movimento, né? Trata-se da sua natureza, dele sendo ele mesmo, e a capacidade de guardar, de obedecer e compreender virá conforme seu crescimento. Então, os sanguíneos são como ar, seres meio sem formas, né? Mas tem uma característica interessante, trazem consigo uma abertura para envolvimento com outras pessoas. São amáveis e dóceis como os demais, né? Boas pessoas, no momento em que passam a dominar os princípios da linguagem, com cerca de 6 anos, mais ou menos, elas começam a falar coisas engraçadas e se tornam a alma da festa, né? Se não lhe for ensinado um senso de justiça e de moralidade bastante claro, o sanguíneo pode se tornar também uma pessoa facilmente influenciável. Também, graças à umidade e à expansividade, sempre mudando de atividade, sem foco, coitado do sanguíneo, né? Totalmente desfocado, vai ter dificuldade em atingir um objetivo e vencer, né? Então, é preciso fornecer instrumentos para que ele se supere, aguente a dor, né? E mortifique os sentidos, porque ele é bom vivant, né? Então, como é que a gente pode ajudar esse sanguíneo, né? E a conseguir ser alguém na vida? Como é que a gente pode ajudar essa criança? Mapeando os confortos, né? E prazeres dos quais o filho sanguíneo mais gosta e privando-os dele. Sim, infelizmente, né? No início ele vai reagir devido ao seu componente quente, mas depois, quando os pais abordarem o assunto de maneira lúdica e alegre, tudo tem que ser muito lúdico, tá, pessoal? Não vamos enlouquecer os pobres do sanguíneo, né? Explicando a ideia de maneira descontraída, explicando para ele por que ele está passando pela situação de privação, para que ele venha a ser uma pessoa bem-sucedida na vida, né? Ele vai ceder. Então, a umidade não dá ao sanguíneo a capacidade de marcar os domínios, e esse exercício diário é indispensável para a sua educação. Nesse mesmo contexto, é importante fazê-lo acabar as tarefas que começou, porque é muito fácil ele distrair e não voltar, né, a terminar as tarefas, enfim. Vamos agora para as crianças melancólicas. Novamente, a gente pode pegar aí aquele gráfico da cruz, né?
e ver que o temperamento melancólico é a combinação de seco e frio, né? Então, nos primeiros anos, a criança melancólica se comporta bem. Aí nós já vamos passar para o gráfico das crianças, né, para a gente poder mostrar para vocês aí como ajudar a criança melancólica, né? Quais são as principais características dessa criança. E se os pais não compreenderem seu temperamento e não trabalharem no início de sua formação, ela terá problemas no futuro, tá? É aquela criança que não gera dificuldade durante os primeiros anos de vida, é boa, atende bem às ordens, obedece à estrutura, ela não expande e, portanto, não perturba o ambiente. Ela recebe as impressões que os pais imprimem nela, né? E as recolhe. Isso é muito importante, guardem isso sobre este temperamento. O que não significa que sejam crianças quietas, tá? Elas amam pular e brincar, tá? Na vida prática, por ter os componentes seco e frio, né? Como a gente já havia falado sobre eles, o filho melancólico necessita de quê? De rotina, tá? Não precisa ser o líder, como colérico, e não faz questão de chamar a atenção. Então, em ambientes de interação como festas e a escola, a criança melancólica, né, normalmente se comporta de forma amável. Cumprimenta os adultos, brinca com qualquer criança, dificilmente traz problemas para o grupo. Ela interage com o ambiente em torno, diverte-se mais com as brincadeiras e com a atividade do que propriamente com as demais crianças, né? A criança melancólica confunde os pais justamente por não causar problemas, né? Então, ela, quando repreendida, ela não reage imediatamente. É preciso estar atento, no entanto, né? Pois tudo o que essa criança recebe fica guardado, tá? Cristaliza-se. Esse comportamento também cria nos pais a tendência de chamar a atenção do melancólico sem a necessidade, sem que ele precise levar aquela bronca com a intensidade que foi dada. Normalmente ele está no canto dele, bonzinho e calmo, e porque teve qualquer atitude fora do padrão, uma atitude infantil por ser criança, acaba sendo censurado, né? Nessas situações, o componente seco do melancólico vai cristalizar a impressão afetivamente, mas diferentemente do colérico, né? Ele não irá revelar que isto está acontecendo por meio da fala ou de uma reação qualquer. Ele irá concentrar tudo e já se pode imaginar a origem da maioria dos problemas de um melancólico, né, pessoal? Se os pais não estão atentos a esse temperamento e reagem exageradamente aos seus erros, ou se não dão atenção que o filho melancólico precisa, ele pode aprofundar suas percepções sobre os adultos sem que eles saibam, aí vai dar ruim. Se uma bronca foi indevida ou injusta, ele a absorve e constrói uma imagem dos interlocutores. No entanto, ele não expressa essa conclusão e de repente os pais se dão conta de que o filho está distante. Só que daí já é tarde, né? O que aconteceu foi que ele guardou tudo em seu mundo interior habitual, construído sem que os pais percebessem. Muito importante, porque tudo fica ali internalizado, né? Os pais não têm como saber mesmo. Ele não precisa se expressar, basta as impressões. E se persistir esse tipo de interação, a criança melancólica pode se tornar uma desconhecida para os pais. E os pais, desafetos para essa criança, tá? Podem chegar à adolescência e à vida adulta sem uma conexão firme com a família, que sequer desconfia, né, do que o que aconteceu, né? Qual foi o real motivo? Pois costumava ser uma criança tranquila e pacífica e agora se desconectou, né? O melancólico tem um universo interior desconhecido, asilado e inacessível, o que pode torná-lo imune aos carinhos e comandos dos pais. E é exatamente esse o ponto que pode complicar sua vida mais tarde, se não houver cuidado desde o início. Não é difícil evitar, não é mesmo difícil evitar que isso aconteça. Basta ser afetuoso, né?
estar ali presente com o filho melancólico, fazer carinho nele espontaneamente, não por livre e espontânea pressão, mas por vontade própria mesmo. Ser justo com ele, deitar com ele na hora de dormir, abraçá-lo, beijá-lo, conversar com ele, fazer parte do universo melancólico, né, para criar conexão com ele, pois ele dificilmente criará uma dependência em relação aos pais, mas é bom saber que pode contar com a presença deles em seu universo interior, não é mesmo? É difícil, muito difícil, mas não é impossível mudar um adulto melancólico mal formado, pois ele já tem o seu universo interior muito bem estruturado, né? Então, as impressões normalmente estão cristalizadas. Só então duas maneiras de tentar resolver essa situação: desarmar cada uma das antigas impressões ou renovar todos os afetos e todos os sentimentos. Só que para qualquer uma das duas se concretizar leva um certo tempo, né? E lidar com adultos melancólicos exige muita paciência, delicadeza e uma perícia curada. Ele não permite que entrem na vida dele com descuido. Uma criança melancólica que apanha muito vai se tornar uma pessoa agressiva, tá? Ela vai se tornar uma pessoa agressiva, pois é uma impressão que vai se cristalizar dentro dela como a sua compreensão do mundo. O melancólico também requer cuidado porque tem amor à solidão, tá? Mesmo quando está acompanhado de colegas, ele está sempre em conexão com seu mundo interior, dentro de uma estrutura de fantasia que ele criou. Como ele aprofunda e cristaliza, pode tornar-se um grande conselheiro, alguém que entende o sofrimento e a alegria do ser humano, que compreende os componentes maravilhosos do universo e da religião. As pessoas podem atropelar um melancólico na vida prática, na vida interior, jamais, tá? Pode sim atropelar um melancólico na vida prática, mas na vida interior não tem jeito. Quanto aos adultos melancólicos, o pessimismo ao qual tendem pode ser sanado quase que unicamente pela religião mesmo, que lhe oferece o acesso a uma estrutura ainda mais interior e mais fixa que a sua própria personalidade. Qual é essa estrutura? A bondade divina, tá? Só uma visão que transcenda o mundo poderá lhe proporcionar esperança e salvá-lo da sua nostalgia da eternidade. É preciso estar atento e em sintonia com essa criança. Não ficar dando bronca que não é necessária, né? Porque essas coisas perdem o efeito, né? Então, é preciso estar atento. E ali, presente na vida dessa criança, afetuosamente presente. Agora nós vamos falar sobre as crianças fleumáticas. O temperamento fleumático é frio e úmido, tá? Novamente tem aquele gráfico ali que nos mostra, né, o frio e o úmido, o que supõe a qualidade de aprofundar, mas não formar uma estrutura imediata. Basta uma comparação com os outros temperamentos para compreender a criança fleumática. Quando os pais dão uma bronca no filho melancólico, frio e seco, ele imediatamente cristaliza e se aprofunda nela. O sanguíneo, que é quente e úmido, não absorve nem a estrutura, né? Segue no seu movimento de expansão. Já a criança fleumática, quando é repreendida, simplesmente volta-se para dentro, se interioriza, sem ter absorvido nada, porque não tem nenhuma estrutura, né? Isso quer dizer que ela apenas muda o foco da sua atenção. Imediatamente para o que está fazendo e transita para outra atividade que vai chamar menos a atenção dos pais, né? Então, ela não compreende a bronca, os pais ficam achando que ela compreendeu e pensam que atingiram o objetivo com a criança, mas na verdade ela nem sabe o que se passou, né? Então, como alguém pode educar, né? Alguém que não aprende rápido, com um profundo universo interior e uma enorme dificuldade de fixar e estruturar. A dificuldade de educar uma criança fleumática tem relação, portanto, com o comando e a autoridade. Crianças fleumáticas precisam de pais fortes que as conduzam. Exigem bastante atenção, é necessário estar próximo delas quase o tempo todo, não por causarem problemas, mas por
precisarem de um apoio para se estruturar. O temperamento fleumático é água, né? E para a água ter forma, precisa de um continente, um lugar onde colocar essa água, né? Que a conforme, né? Que dê forma para essa água. Adultos fleumáticos virtuosos e eficientes normalmente tiveram bons pais ou bons exemplos quando crianças. Pessoas às quais puderam envolver e aderir e de cuja personalidade puderam absorver alguns aspectos. A grande vantagem do fleumático é como a água, conseguir mudar de forma rapidamente. Se percebe que alguns amigos estão sendo uma má influência e pervertendo seus hábitos, basta que comece a conviver com outras pessoas profundas, inteligentes, né? E logo vai entender como absorver aquela outra forma. Porque a sua capacidade de absorver, de tomar para si, permite ao fleumático observar outra pessoa, outros valores, outra realidade e torná-lo uma expansão de si que adere à sua personalidade. A criança fleumática é água, né? Seja suja ou cristalina, então depende do que jogar nela. Sendo assim, para educar a criança fleumática, é preciso dar o exemplo. Se o ambiente estiver bagunçado, a criança vai dar problema. Se estiver organizada, ela vai ficar bem. E a correção, portanto, não é um problema dos pais das crianças fleumáticas, né? É possível e necessário repreendê-las com carinho e amor sem grandes complicações. Se um filho fleumático não come certos alimentos, por exemplo, falando sobre alimentos agora, né? Basta que os pais incorporem os mesmos alimentos na sua própria rotina, dando o exemplo. A educação do fleumático é a autoeducação dos pais. Se uma criança fleumática não vai bem, é o pai ou a mãe que não vão bem. Se ela comete sempre os mesmos erros, é teimosa, resmunga demais. Isso indica que alguém em casa tem esse mesmo comportamento. Mas que as pessoas de qualquer outro temperamento, as fleumáticas são um espelho. Né? Porque tem aqueles que dizem, não faz o que eu faço, faça o que eu digo. Aqui não vale isso, aqui vale o faz o que eu faço. Então, se você está gostando, né, desses aulões, se você está gostando dessas conversas que nós estamos tendo sobre a educação dos filhos, né, como são os pais, dos temperamentos, como são os filhos, dá um like aí, né, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam gostar deste assunto, para educarem os seus filhos também. E lembre-se de comentar aqui embaixo, né, digam aí para mim quais vocês acham que são os temperamentos dos filhos de vocês, tá? Um beijo grande.